Capítulo 40. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14 depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor. E em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. Levou-me, pois, para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um coldel de linho e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque, para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia pois a casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro ao redor da casa do lado de fora, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados de comprimento, tendo cada côvado um palmo a mais, e ele mediu a largura do edifício, era uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o limiar da porta, era uma cana de largo, e o outro limiar, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido, e uma cana de largo, e o espaço entre as câmaras era de 5 côvados, e o limiar da porta, ao pé do vestíbulo da porta, em direção da casa, tinha uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta em direção da casa, uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, e tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o vestíbulo da porta olha para a casa. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado, e 3 do outro, a mesma medida era a das 3, também os umbrais de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E a margem em frente das câmaras do lado era de 1 côvado, e de 1 côvado a margem do outro lado, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado, e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, era 25 côvados de largo, estando porta defronte de porta. Mediu também o vestíbulo, 20 côvados, e em torno do vestíbulo da porta estava o átrio. E, desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Havia também janelas de fechar nas câmaras e nos seus umbrais, dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos umbrais havia palmeiras. Então ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia câmaras e um pavimento feitos para o átrio em redor, 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento, isto é, o pavimento inferior, corria junto às portas segundo o comprimento das portas. A seguir ele mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, tanto do oriente como do norte. E, quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras eram 3 do lado, e 3 do outro, e os seus umbrais e os seus vestíbulos eram da medida da primeira porta, de 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. As suas janelas, e o seu vestíbulo, e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Havia uma porta do átrio interior defronte da outra porta tanto do norte como do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul,
E eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus umbrais e o seu vestíbulo conforme estas medidas. E havia também janelas em redor do seu vestíbulo, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura 25 côvados. Subia-se a ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo era diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus umbrais. Também havia uma porta para o átrio interior que olha para o sul, e mediu de porta a porta, para o sul, 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus umbrais, e o seu vestíbulo eram conforme estas medidas, e nele havia janelas e no seu vestíbulo ao redor, o comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Havia um vestíbulo em redor, o comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. O seu vestíbulo olhava para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus umbrais, e subia-se a ele por 8 degraus. Depois me levou ao átrio interior, que olha para o oriente, e mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmaras, e os seus umbrais, e o seu vestíbulo, conforme estas medidas. Também nele havia janelas e no seu vestíbulo ao redor, o comprimento era de 50 côvados, e a largura era de 25 côvados. E o seu vestíbulo olhava para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais de uma e de outra banda, e subia-se a ele por 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e mediu-a conforme estas medidas. As suas câmaras, os seus umbrais, e o seu vestíbulo, também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. E os seus umbrais olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais de uma e de outra banda, e subia-se a ela por 8 degraus. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos umbrais perto das portas, aí se lavava o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda, e 2 da outra, em que se haviam de imolar o holocausto e a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Também de uma banda, do lado de fora, junto da subida para a entrada da porta que olha para o norte, havia 2 mesas, e da outra banda do vestíbulo da porta, havia 2 mesas. Havia 4 mesas de uma, e 4 mesas da outra banda, junto à porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam os sacrifícios. E havia para o holocausto 4 mesas de pedras lavradas, sendo o comprimento de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E ganchos, de 1 palmo de comprido, estavam fixos por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. Fora da porta interior estavam as câmaras para os cantores, no átrio interior, que estava ao lado da porta do norte, e elas olhavam para o sul. Uma estava ao lado da porta do oriente, e olhava para o norte. E ele me disse, esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar, a saber, os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi se chegam ao Senhor para o servirem. E mediu o átrio, o comprimento era de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, e mediu cada umbral do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro, e a largura da porta era de 3 côvados de um lado, e de 3 côvados do outro.
O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 12 côvados, e era por 10 degraus que se subia a ele, e havia colunas junto aos umbrais, uma de um lado e outra do outro,